Olá, bem-vindos ao podcast Mulheres na Íntegra, um espaço reservado para você, mulher, e para você também que não é mulher, sua família inteira pode participar com a gente. Eu sou a Dani Chinor. Eu sou a Elô Bocaiúva. E eu sou a Elô de Carli. Nós estamos aqui para compartilhar com você assuntos pertinentes ao mundo da mulher, vinculadas com certeza àquilo que a Bíblia tem para nos ensinar a respeito do que ele tem para nós, como a gente lidar com as situações. Por isso, eu convido você para curtir, compartilhar, enviar suas perguntas para que a gente possa continuar crescendo e aprendendo a falar coisas que realmente possam abençoar a sua vida. E hoje nós estamos num podcast muito especial, né, meninas? Sim. Muito! Obrigada, Jesus! Esse podcast em especial nós vamos estar falando sobre a maternidade. O Dia das Mães está aí, domingo que vem, e esse podcast é para mim, para Zelose e para você. Um recado direitinho do coração de Deus para nós nesse assunto que é tão pertinente. E você pode estar pensando, mas eu não tenho filho, será que esse podcast é para mim? Sim, também é para você, fica aqui, com certeza você não vai se arrepender. Vão saber logo, né? Todas podemos minha ser mães. Amada do meu coração. Eu dessa vez. Elô, eu de verdade creio que o Senhor tem te capacitado para falar de Gênesis no sentido de quão lindo foi a criação de Deus e o propósito quando Deus nos criou, né? E graças a Deus, eu gostaria muito que você compartilhasse, né? Como é que Deus criou essa mulher e qual o propósito da criação? Que isso ainda tem tantas distorções na nossa cabeça, mas o que está escrito lá em Gênesis quando Deus nos criou? Bom, começa que a história de Gênesis, né? A história de Adão e Eva, todo mundo sabe. Quem está na igreja já há muito tempo, quem está na igreja há pouco tempo, é o que a gente estuda, vê. Só que a gente não entende isso na profundidade que isso tem, né? Começa do fato da gente ter que entender, olhar para o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, como uma narrativa, né? Os livros da Bíblia, eles são de diferentes tipos literários, né? Você pega Apocalipse, por exemplo, é um livro cheio de analogias, de ilustrações, alegorias, né? Gênesis não, né? Moisés escreveu o livro de Gênesis de uma maneira simples, é uma narrativa histórica dos fatos. Então, esse é o primeiro ponto. Muita gente acha até que é conto de fábulas, né? Que é fábula. Historinha. Isso. Não, você que crê em Deus, você mulher, e homem também, mas você vai ali para Gênesis, você crê que tudo que está escrito ali realmente aconteceu? Sim. Porque aconteceu daquela forma. E Moisés, ele escreveu aquilo para o povo hebreu, quando eles estavam peregrinando pelo deserto, porque é lindo isso. É muito interessante. Isso já causa um impacto na gente. Porque Moisés a intenção dele era alinhar, ensinar a teologia verdadeira para o povo de Deus. Né? Então, ele estava falando do verdadeiro Deus, que é um só, porque ele estava levando aquele povo lá para a Terra Prometida, né? Sim. Para cultuar o Deus verdadeiro. E isso já começa que tem tudo a ver com a gente. Você pode falar, mas que história é essa lá, aquele povo lá? Como um amigo uma vez falou, mas por que fica falando tanto desse povo hebreu? Mas isso é também a nossa história, porque nós somos como aquele povo lá, de Gênesis, da Bíblia, absorvidos também por uma cultura que está longe de Deus. Como o povo ali que estava no Egito, totalmente absorvido por conceitos sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre Deus. O povo hebreu, o povo de Deus mesmo, O povo de Deus estava totalmente longe. Inserido ali naquele contexto. E aí Moisés foi contar, né? Exatamente. E vocês concordam que isso não é diferente de nós hoje? Mega atual. Vocês aí que estão nos ouvindo? Exato. Porque nós somos absorvidos diariamente por cultura, por uma cultura, por conceitos, por tudo, que não considera as verdades, né? A verdade absoluta da palavra de Deus. E nós, mesmo nós, sabendo da Bíblia, não conhecemos tão profundo, né? Essa história. Mas assim, indo aí para sua pergunta. Como é que foi essa criação de Deus? Então, o Senhor Deus criou
os céus e a terra para o Sim. seu prazer e glória, Amém. né? Criou o mundo e ele resolveu criar o homem e depois ele criou o jardim, ele pôs esse homem ali e ele deu incumbências e responsabilidades para esse homem Uhum. e depois ele criou a mulher. Essa sequência Já lá é importante dentro. já lá dentro. O Essa homem já estava no sequência jardim, né? é muito importante para a gente entender É. sobre maternidade, né? Que a Sim. gente vai chegar, a nossa conversa é isso, Exatamente. né? O Senhor já demonstra aí um cuidado Uhum. muito especial conosco, porque Exato. Ele fez o homem, Ele deu responsabilidades para esse homem de cuidar, né? Eu não vou ficar lendo aqui os versículos, porque a gente não vai ter tempo. Mas ele deu incumbências para esse homem para treiná-lo a ser líder, né? A ser autoridade. E esse homem não tinha crise, né? De solidão nenhuma, né? Uhum. Aceitando tudo, né? Tipo, eu acho que é legal você falar isso. O homem foi criado por Deus, ele tinha alguma crise de ausência, que faltava alguma mulher na vida dele? Só depois, né? Que ele viu É. todos Quem os que achou animais. que ia ser bom ter uma mulher? Porque ali ele se repete essa palavra, e viu Deus que era bom, e viu Deus que tudo que Deus foi criando. Só que chegou um momento que ele fez lá os casaizinhos, os animais, deu incumbência do homem dar nomes aos cuidar, animais, essa coisa da responsabilidade, isso é importante para a gente chegar em nós. Sim. E aí ele falou que uma coisa não estava boa, que Não o é homem bom. estava só. É. E aí ele fez a mulher. E depois ficou tudo muito bom. Bom, isso. Não só bom. Eu acho tão lindo Depois, esse que é o que a gente Gênesis, vai né? estudar agora. É. Isso, depois, daí ficou melhor ainda, É. né? Porque depois Sim. ele fala, e viu que era Muito muito bom. bom, depois É. que criou a gente, né? Que legal. E essa beleza toda, né? Os propósitos, né? Pelos quais Deus criou os gêneros, né? Os dois gêneros, né? Porque é a mesma história contada de duas maneiras diferentes. E Elô, né? ali, quando ele nos criou, ele já pôs na gente uma característica bem clara dele, né? Muito, muito. E Ele esse é outro fala, ponto. Far-lhe-ei, como é que essas duas Far-lhe-ei palavras que uma auxiliadora que lhe seja idônea. É. Ou outras versões da Bíblia falam, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja que lhe corresponda. corresponda, né? Uhum. Né? Então, isso nos traz igualdade, né, com os Sim, homens. sim. Então, isso é um ponto de muita confusão que a nossa cultura já traz A para nós. interdependência, né? Que a gente Isso, estuda bastante. isso. Uhum. Então, infelizmente, a gente tem muitas mulheres que têm uma codependência do homem. Eu ia até perguntar, Isso, assim, a criação é linda, né, Elô? Mas e aí? Você é assim, Então. por que ninguém é assim, Tipo assim, Elô? agora eu sabia que ela ia perguntar isso. Tipo, mas tudo isso é muito É tão ideal. lindo, Elô, mas e aí? Tá, É essa- bom que ele me criou para que eu fosse uma auxiliadora que correspondesse, né? Mas e aí? Isso não existe, né? Isso só os tá dois lá em na Gênesis. igualdade. Por que, meu Deus, esse mundo que todo mundo quer, mas ninguém tem, né? O que Por aconteceu a aí? gente não é assim? Por que a gente É. tem esse... Apesar de tudo isso que a gente sabe da Bíblia, esse quadro romântico lindo, perfeito que Deus fez, né? E isso é conflitante com sentimentos de frustração, Aham. de desapontamento, Uhum. Canseira. tristeza que as Injustiças, mulheres têm, né? Que as injustiças, mulheres né? têm, que a gente É. se sente traída, não no sentido sexual, mas né? A gente se sente desvalorizada, Sim, né? sim. Como assim, né, gente? E o que E aconteceu, agora? Elô? Então, olha, esses 3 primeiros capítulos de Gênesis, né, é fundamental a gente entender, né? Porque Gênesis 3, Gênesis 1 e 2 explica toda essa beleza da criação e Gênesis 3 traz algo que é fundamental a gente entender, porque isso vai dar uma outra perspectiva para nós, né, de tudo, mas é um evento que se chama queda, né? Então, se a gente perguntar para alguém qual é o tema da Bíblia, Uhum. Gênesis 3:15 Ótimo. define todo o tema da Bíblia inteira. Você pode contar? Que o é tá essa escrito lá? batalha, que aí a Isso. gente vai chegar nisso aí que você perguntou. Aham. Como assim, tá? Foi
Deus fez tudo tão lindamente e a gente não é isso aí, né? Eu falo assim, Deus Posso fez ler? tudo Vou ler tão rapidinho. organizado, que bagunça é essa que Esse aconteceu, eu vou né? ler. Eu gostei Isso. bastante também, né, da explicação de que não é só uma queda, né? É uma rebelião Isso. nossa, né, contra E as Deus. autoras lá do livro, né, do Design Divino, elas falam isso, né, Sim. que ela não gosta de falar queda, por exemplo, ai, tava Isso, andando e com outra caiu, pessoa, foi um é. acidente, não. É uma rebelião. Elas usam a palavra, ó, tema Lê. da Bíblia, gente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí? Gente, isso aqui O que é uma isso, Elô? profundidade. Precisa Que entender. É isso? Eu precisava entender. Acho que Então, todo mundo quer entender esse Isso negócio de aqui é a calcanhar. inimizade da esse serpente negócio e de da cabeça e mulher. calcanhar. Então, que que é isso? Ó, tem que entender os pronomes. Isso, olha lá. Né? Você é de letras, É né? teacher. Olha lá. Você nasceu com essa habilidade que ele repartiu com você. Todo mundo sabe, né, da historinha não, da história, né? A serpente vem com um papinho ali para Eva, né? Coloca ali a tentação para ela, né? Ele a ilude, né? E ela Distorce resolve, a palavra de distorce, Deus. não, você merece, você não vai acontecer nada, e ela Não toma foi a isso que Deus iniciativa. disse. Isso, mas você tem certeza que você acha que você vai morrer mesmo, Será né? Se mesmo? você Imagina. põe dúvida na cabeça dela e ela cede, né, a essa tentação, ela toma essa iniciativa, toma do fruto e ainda dá pro homem, né, pro marido. E depois Deus vem e isso aqui é esse versículo é a conversa de Deus falando com a serpente, né? E então vamos aqui nos pronomes, gente, ó. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, os que não vão se render ao Senhor, os que vão se rebelar, né? Os que vão se rebelar. E o seu descendente, o da mulher, o descendente da mulher que, né, vai chegar a Jesus, né? Este te ferirá a cabeça. O descendente da mulher, Jesus, vai esmagar a cabeça da serpente. E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui a gente já tem uma notícia péssima e uma maravilhosa. No mesmo versículo, a solução. Uma dádiva muito maior, porque é muito pior você ter sua cabeça esmagada do que você ter seu calcanhar furado, ferido. Então, voltando aqui para a nossa questão, né? Nós temos, isso é a nossa vida, isso é a nossa batalha. Não adianta você, mulher, você, mãe, você, homem, esperar viver o céu aqui na terra, né? Exato. Nós estamos na terra e aqui nós vamos ter as aflições e na perspectiva de Deus, até as aflições vão cooperar para o nosso bem, porque vão forjar o nosso caráter. Essa então, é a nossa uma outra esperança. Perspectiva, né? E nós vamos ter respondendo a pergunta, essa frustração, esse desencanto, esse desapontamento, porque nós estamos no mundo e nós estamos como que numa armadilha, né? Que é o pecado. Então, a gente vê também o pecado não como algo assim, o pecado é algo que você faz errado, uma desobediência. Mas não é só isso. O pecado é um estado. É um estado que é uma condição. Que todos nós estamos. E só aqui, né, que nós temos a oportunidade de louvar e engrandecer a Deus em pecado, né? Porque no céu não haverá todas essas dores, essas lutas, aflições, né? E a boa notícia é essa, né? Então, nós vamos sim experimentar momentos de aflição, de desapontamento, de frustração com os homens, com o filho, com outras mulheres, né? Com mãe, com tia, com filha, enfim. Todas essas relacionamentos. Porque, aliás, é onde mais o pecado afetou a mulher, né? Porque Deus nos fez altamente relacionais. Deus nos fez para nos relacionarmos. Nós somos muito relacionais e é bem aí o nosso ponto mais forte, é o nosso ponto mais fraco, porque nós somos afetadas nos nossos relacionamentos. Exato. Até com outras mulheres, a gente sofre aí. E o homem também sofreu. Sim.
né? Onde é o ponto forte do homem? O sustento, a iniciativa, né? E ele sofre para conseguir tudo isso. É difícil para ele. Às vezes até nós atrapalhamos ele. Nós atrapalhamos a iniciativa dele. E cá, hoje em dia, com as mulheres galgando aí profissionalmente, tá pegando também lugar dos homens, né? Fica no caos o tempo inteiro, A gente colabora para essa dificuldade deles, né? Então, e isso é real, gente. Então, isso é o que o evento da queda provoca. Mas o que nós vamos fazer com isso agora? Vamos ficar sofrendo, não tem jeito. Só olhando e chorando, né? Então, aqui já tem essa solução maravilhosa. Porque em Cristo, todas as coisas podem ser novas. Todas as coisas podem ser diferentes. A despeito dessa história. Da situação. Porque é uma ferida no calcanhar. Isso. E Jesus... Ele esmaga a cabeça. E como que Cristo vem, é muito maior. Continua, né, nos explicando como é que Cristo vem, então. Jesus já está em Gênesis, né? Porque já começa dele criar o homem e a mulher. Deus criou o homem, a mulher e o casamento. Porque nessa sequência... E ele criou o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. Por quê? Para que homem e mulher em seu relacionamento, por isso que é o casamento, né? Eles representem o que o próprio Deus é. Exato. Né? Quem é Deus na Trindade? Ele é amor, ele é intimidade, né? As ele três pessoas, relacionamento, unidade, união, né? Então até nos aspectos colaboração, né? Exatamente. Complementaridade. O que é a Trindade? É um só Deus, né? Em papéis diferentes. E eles têm parentesco, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo isso que ele pôs na criação. No homem e na mulher. Ai, quanta graça. Então é muito linda essa história, muito forte. E isso nos traz, né, muita dignidade. E a queda, como homem e mulher, né? Embolaram tudo lá a história, que é a pergunta da Elon, tô chegando nela. O que Deus fez, né? Quanta misericórdia, porque na hora que eles viram, primeira coisa eles viram que eles estavam nus, depois que eles comeram do fruto, e eles, ao invés de correr para Deus, né, eles se esconderam. Eles tentaram cobrir as partes íntimas, porque resolver do modo deles, mas Deus não aceita a nossa obra, porque a obra é dele. E ele sacrificou um animal, porque ele vestiu Adão, né, e Eva, que ali eles passaram a ter os nomes, né, com pele de animal. Exato. Que é uma representação também, né? Aí é a representação do primeiro sacrifício. Jesus. Então Jesus, ali já está Jesus simbolizado, né? A solução é Jesus. E o Senhor cobriu totalmente, né? A palavra ali, a Bíblia fala que o Senhor cobriu, ele pegou peles de animais e os vestiu. Então o Senhor nos veste, Totalmente. Então, essa dádiva, esse presente que Deus deu é muito maior do que esse evento da queda. Então, é isso que a gente tem que falar disso. Né? Porque não estamos negando que o problema tem, que a frustração tem de um com o outro. Mas isso é o bolo que aconteceu, né? A confusão que o diabo... Porque o alvo dele é Deus. Sim. Ele quer nos ser Deus. Mas mas o alvo dele Ele quer competir com Deus, Ele né? quer competir com Deus. Por isso que ele afeta a criação, né? E a partir do momento que a gente conhece essa história, né? Que Moisés escreveu de modo simples. E tanto que ele desestrutura, né? A família indo na mulher. Exato. Porque a autoridade era do homem. E aí a serpente fala, deixa eu ver, fazer uma confusãozinha, né, Elô? Vamos na mulher primeiro, e mulher, ali, né, todo cede, né, toda essa... começa, né, a desenrolar tudo isso, né? Sim. Gente, que coisa mais linda isso, né? Respondi? Então, super respondeu. E eu acho que é tão importante a gente começar o podcast falando sobre maternidade, mas eu acho que é importante a gente trazer essa questão, porque nós temos muitas crises como mães, né? Nossa,
E como a gente combinou nós três, né? A gente vai falar do que Deus ensina para nós três. Aliás, né? eu acho que Eva foi também um exemplo de que sofrimento. Pensou você ver um filho assassinar outro? Que sofrimento disso foi para ela. Eu falo, fico pensando, eu falo assim, quanto tempo eles ficaram na presença de Deus sem pecar, né? E depois... Quanta comunhão verdadeira. A gente não sabe, assim, quantos anos foram. Quais conversas eles tinham com Deus, né? Sim. E depois eles se apartarem, né? Mas também serem visitados, já terem esperança. Mas sofrerem as consequências, né? De o primeiro evento aí, você ter 2 filhos e o nome de Eva, né? É a mãe da humanidade. Da humanidade, né? Eva significa isso. E ali eu só gostaria de salientar também como Deus foi misericordioso, porque na conversa ele não amaldiçoa o homem e nem a mulher. Sim. Ele não maltrata. Ele manda eles ir para lá e cultivar a terra. Para continuar a crescer e multiplicar, né? Então ali eu acho que Adão e Eva viram também esperança. Porque daí eles seguiram o que Deus falou. Total. Eles não se rebelaram. Ele amaldiçoou a serpente e amaldiçoou a terra. Sim. Mas Deus deu ordem para eles seguirem. Sim. Né? E eu acho bonito que quando Deus intervém dessa maneira, não houve rebeldia, nem no coração do homem, nem no coração da mulher. Eles foram submissos ao Senhor, né? Uma parte que eu acho tão lindo, né? Quando fala... Porque Deus poderia... Tem gente que fala, mas por que Deus expulsou eles, né? Do paraíso, né? Podia ter deixado lá, né? E ali o Senhor expulsa eles porque lá no jardim tinha a árvore da vida, que simboliza a eternidade. Então, se eles mantivessem ali no jardim e tomassem, né, do fruto da eternidade, da árvore da vida, eles ficariam mortos à eternidade. Sim. E aí Deus, por amor, tira eles ali do jardim, né, para que a promessa fosse cumprida e Jesus fosse o redentor, né, de toda essa humanidade. Exato. Então, às vezes a gente olha, né, como um ato de abandono, de não me ama, e é exatamente o contrário, né? É o contrário. Você vê como a gente julga? Como a gente quer ser Deus? A queda, a gente é muito cega, né? Exato. A gente tem dificuldade de entender. E, Elô, eu acho que eu vou falar, essa Elô vai responder, mas depois eu quero que você também responda, tá? Mas vou passar primeiro para essa Elô. Vamos. Você é mãe há quanto tempo, Elô? Nossa, tem que fazer conta. Eu não vou preocupar pensando, peraí. Verdade. Não, ele vai fazer 29 anos, né? Então, Deus já te presenteou com filhos. Sim. E com neto, né? O Mateu maravilhoso. Mateu mas eu gostaria que você compartilhasse nesse dia desse podcast, né? Porque eu vejo que a gente é bombardeada com muito sentimento de culpa na nossa maternidade, né? E às vezes as pessoas escutam a gente falar, né? E eu acho importante isso, né? Como era a Elô quando ela se tornou mãe, né? Qual contexto era na sua vida? Que entendimento bíblico você tinha? Sim. O que Deus permitiu, né? Tanto coisas boas como muito difíceis. Com essa questão, assim, essa consciência de que o que eu sei fazer é pecar, né? E como hoje você tem esse entendimento, né? Aí são 3 décadas de mãe, né? Sim. São 29 anos aprendendo com Deus o que é ser mãe, né? Porque ninguém sabe ser mãe, né? Imagina, ninguém sabe ser pai. Simplesmente ninguém sabe ser esposa ou marido, né? É uma condição que Deus vai nos levando, né? Ao longo da vida, né? Então, conta pra gente como é que tem sido a sua experiência com Deus, né? Eu fui mãe muito nova, né? Eu tinha 17 anos. Mas eu falo que eu era muito adulta, tá? Eu só tinha 17, mas eu era adulta. Isso aí. Eu era madura, né? Era tudo bem diferente, né? Mas óbvio, uma menina. Uma menina, né? Onde eu posso ver, assim, o Senhor levantando muitas mulheres. Que legal. Que me cuidaram de mim, né? Me apoiaram, me instruíram. Que legal. Né? As minhas tias, a minha sogra, né? Me levou para dentro da casa dela. Que legal. Ela cuidou, né? Muito, ajudou a lhe cuidar do nenê. E interessante que eles não deixaram eu parar de estudar. Então, era ali junto nela, minha sogra se colocou para cuidar do nenê, para eu continuar com meus estudos, né? Para eu não parar. E assim, olhando hoje, eu vejo muitas amigas, né, que acabaram de ter filhos. Sim. E eu falo, gente,
eu faria mais tanta coisa diferente. E essa culpa vem. Com certeza. Essa culpa, quanta coisa. Porque você foi mãe muito novinha, muito né? Muito nova. Mas mesmo que não foi tão nova, a gente olha pra trás, você fala, tem a mesma coisa. Faria diferente. A gente tem maturidade. É uma coisa que você aprende fazendo, né? Exato. E uma coisa que eu aprendi depois de velha, vamos falar, né? Há pouco tempo. Os filhos, ele vem revelar exatamente os nossos pecados mais íntimos. De egoísmo, de irritabilidade. Porque eu não era tão irritado, entendeu? Se eu fosse olhar antes de filho, não era, né? E aí, tanto que eu entrei... é tão engraçada essa história. Que eu fiz magistério. E aí, eu concluí os 4 anos. E nisso eu tive o primeiro filho no primeiro magistério e o Lucas no 4º ano. Eu falo, gente, eu tenho certeza, que eu só fiz magistério porque eu tenho certeza que não é pra mim. Pra você ver que não é a sua praia. Ai, nunca entrei numa sala de aula, não segui esse rumo. Mas assim, porque os filhos vão revelando, né? Nosso egoísmo, nossa canseira. Aí você foi percebendo. Fui percebendo. Mas você já tinha consciência, Lu? Então, isso que eu tô falando, não, eu não tinha. E eu jogava muito neles. Sim. Assim, hoje eu faria muito diferente. Hoje, tá bom, vamos lá, é uma criança. Eu tô assim porque ele tá me irritando, porque na verdade... Mas é bem legal compartilhar isso, porque as pessoas precisam saber que é um processo, né? Exatamente. Isso. Então, qual foi o seu, né? Então, toda essa avalanche de pecados ocultos, porque até então eu não precisava deles, né? Às vezes, sei lá, era sobrinha, era primo, a hora que eu cansava eu ia embora. De repente, o filho não vai embora. Exato. Né? Então, ali, eu fui sendo despertada, né? Que eu tinha aquilo e que o filho era um instrumento de Deus para me lapidar. Exato. E ali eu falei, Deus, meu perdão. E assim... Eu sou muito tranquila, dou muita risada de muitas coisas que eu fiz, fazia, né? Hoje, compartilhando com a minha nora, eu fazia e tudo bem. Então, aí, firmes e fortes, né? A graça, né? A graça, totalmente a graça do Senhor, né? Então, por mais que você se empenhe para fazer o melhor, nunca vai ser. Sempre vai escorrer pelas mãos. E, Elô, você tem memórias, assim, de quando... Alguma situação que você viveu com eles, que Deus foi tocando o seu coração? Tipo assim, quando você falou, quando eu fui me percebendo, eu derramava a minha irritação. Eles estavam na infância, eles estavam na adolescência. Você tem essas memórias? Sim, e eu já falei em outros podcasts, né, do tanto que eu era irritada, né, brava, né. E por um simples, coitadinho, às vezes eles queriam tomar lá a mamadeira, mas eu não queria fazer naquela hora. Então, tudo aquilo vinha irritando, né? E ao passo que eles foram crescendo, aí foi amando. Aí gostei, foi bacana. Nós fomos muito parceiros, né? Legal. Na adolescência deles. Foi bem bacana. Apesar de ter vindo sobrinhos também morar comigo, né? Ter toda uma outra questão aí, um aglomerado de crianças para forjar ainda mais a pessoinha aqui, né? Mas, assim, essa relação que nós tivemos de amizade foi muito bacana. Que legal. Porém, no entanto, toda a vida não saiu tão legal assim. Ao ponto de, no final, o Vitor estava já para noivar. Eu achei tão bonitinho da parte dele. E eu vejo que é Deus mesmo. E eu, nessa hora, eu não me rebelei. Falei, Deus, obrigado. Porque eu já estava estudando, eu estava sendo tratada por Deus, entendendo que foi o quê? Ele falou, vai ser o meu último ano aqui em casa. E a gente precisa melhorar algumas coisas. Que legal. Foi muito legal. E aí ele falou, eu quero ter meu último ano bem bacana aqui com vocês, né? Ai, que graça, que madurinho. Que maduro, né? Porque ele via, né, na outra família, né, da Cá, com os relacionamentos, e não era igual. Sim. Né? Sim. E é legal os filhos verem outras casas, outros ambientes. Certeza. E falar, né? Então, foi uma oportunidade que Deus me deu de tentar resgatar isso e a gente solidificar a nossa amizade, né? Porque, assim, era que eu que comandava tudo, eu queria que fosse tudo do meu jeito. E ali eu entendi, opa, são adultos, eles têm autonomia. Só que, assim, isso também... é um problema, né? Muito sério, acho que a maioria das mães. Esse desejo de controle. Você quer controlar até o temperamento do seu filho, se deixar. Gente, controlava tudo. E foi bonito de ver ele poder falar. E a gente não enxerga, a gente acha que isso é amar. Não, exatamente. Aí eu queria escolher as roupas dele. Você extrapola. Até roupa eu queria. Entendeu? Eu queria que saísse do meu jeito.
E aí, tá contando, dá um tempinho aqui. Era engraçado, mas o Vitão, ele saía de qualquer jeito. Ele saía com xadrez, com blusa listada, vamos supor, né? Sim, meninos, né? Meninos, Mas o Lucas era elegante. O Lucas era engomadinho, bonitinho. Mas o Vitão não. E aí eu tinha uma estratégia. Falei, ó, já que eu não posso mais escolher as roupas que ele usa, eu entendi o que ele fazia. Ele pegava a primeira blusa e a primeira bermuda. Aí eu ia lá e eu colocava, então. A primeira blusa e a primeira bermuda. E eu queria. No controle. Gente, não. Muito engraçado. Você arrumou um jeitinho de não aparecer. Vergonha do vai. E assim, até que ele, então, concluindo, até ele conseguir expor isso, que isso estava irritando ele. Sim. Pais, não irritei os vossos filhos. E ali eu tirei o pé. É tão importante quando a gente entende esse versículo, né? Exatamente. Porque a gente só quer honra. Obedeça, seu obedeça, pai. Né? E ali eu percebi onde eu quero chegar, né? Que são adultos, estão caminhando para a vida adulta, com personalidades, com vida que ele vai querer formar a família dele. E eu tinha que respeitar. Hoje eu respeito, né, totalmente. Graças a Deus a gente tem um relacionamento muito bom gostoso. Com a minha nora, com o meu neto. Então, e com o Lucas, que está nesse preparo de noivado ainda, né? Quase noivando, eu já estou totalmente diferente, né? Esse respeito, deixar eles viverem. Porque nós não nascemos prontas. Tanto não fui mãe de nenê, não fui mãe de adolescente e não fui mãe de adulto. Exato. Você vai sempre aprender. Fui aprendendo. E agora tenho que aprender a ser vó, gente. Ai, que delícia. Que benção. É bom demais. Então, é isso, sabe? Eu vejo essa construção do Senhor usar os filhos para me moldar. Amém. Isso, eu louvo a Deus de tudo e quanto Ele tem feito. Exato. E ainda faz, né? Ainda faz. Exato. E como tem sido a sua experiência, Lu? Como mãe, né? Eu acho que é legal, né? Porque é uma experiência única, né? Porque os filhos, por mais que a gente tenha literatura, por mais que a gente tenha acessos, né? Tipo, tem muita literatura cristã, né? O que você faz com o nenê, o que você faz com o filho, filhos adolescentes, filhos, não sei o que lá, filhos... E hoje o que a gente quer receita. E a gente quer receita pronta, né? Como fazer seu filho obedecer, como fazer seu filho... Como tem sido, né? Para você. Você já é uma mulher com 2 filhos casados, com os 2 filhos que já têm seus filhos, né? Sim. Então, com certeza, você tem aí também uma caminhada de aprendizado, né? E muitas situações que você viveu, né? Então, tem alguma situação especificamente de maternidade que Deus te visitou profundamente? Muitas. Bom, começa que os filhos, criança, né, bebê, tal, crescendo, e a gente vai lidando com os temperamentos deles e com os nossos, né, e começa já conflitos, né, entre a gente e os maridos. Porque, por exemplo, meu pai sempre foi bravão. E o João é super tranquilo. Então, certeza que chegava o João. E aí, eu falava, meu padrão, não, tem que ser mais bravo, né? E a Thaís, ela nasceu, a Thaís, tem o João Vitor, a Thaís já nasceu mansa, ela já nasceu adulta. Porque ela nem falar errado, ela falou, gente, foi fácil ser mãe da Thaís. Deus a criou assim, né? Ela já nasceu madurinha, ela era uma menina comportada, falou corretamente, então foi tranquilo. Quando nasceu o João Vitor... Daí que são elas, porque ele foi uma criança muito obstinada, ele tinha muita dificuldade em obedecer, ele tinha resposta para tudo. Então foi, foi muito. E aí que cadê a mãe dessa criança? Isso, aí entra essa questão. Lembro, ela só chorava. Entra essa questão de você se conhecer, você lidar com você, com o seu pecado, a hora que você tá olhando o pecado do filho e você descobrir isso, que você pode... É a sua atitude que vai ajudar essa criança, que é o seu filho, ou ferir. Ou você pode roubar dele, né? Você pode violar, né? Ou você vai ajudar no que ele precisa, respeitando a individualidade dele. Exato. É forte isso, né? Muito. E eu achava assim, e essa história do controle, porque eu achava assim que eu não ia dar conta dele. Eu falava, não, nada satisfazia. Eu falei, gente, a hora que ele tiver 15 anos, ele vai entrar na droga. Como é que eu vou dar? Ele vai ser drogado, vai ser, né? Vai se perder, né?
E aí eu me lembro que eu conversei na época, quem estava aqui na mocidade, era seminarista, acho, ou não. Lembra do Oswaldinho? Oh, sim. Um querido. Então, eu fui conversar com ele. Sim. Ele era todo, né, alegre, assim, todo... Ele falou, Luiz, você tá o quê? Você tá com medo do quê? Ele sabe o que ele quer, minha filha, é que ele é pequeno ainda, você tem que domar, mas... E realmente foi isso, porque o João Vitor hoje, ele é um adulto muito centrado. Ele sabe defender a fé que ele tem. Amém. E ele não dá trabalho nenhum, né? Assim, ele é adulto já e ele deu trabalho. Então, isso pra mim foi uma experiência acima de tudo, né? Forte com Deus. De Deus também falar, deixa comigo, né? Eu criei, né? E de você, e isso é uma capacitação, é um exercício. Exato. E é isso, eu louvo a Deus por isso, por eu ter... E tudo isso vai criando, são os conflitos que você enfrenta e que te mostram quem você é, quem é Deus. Você vai aprendendo a confiar, a orar, e aí você vai falando, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentai a Deus as vossas petições mediante súplicas e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, né? Guardará o seu coração e a sua mente. Isso então você fala, não, eu orei. Sim. E o Senhor está cuidando. E eu posso confiar nele. E isso é um exercício, né? Que bênção. Então foi assim, na criação dos dois, por terem temperamentos assim opostos, né? Foi assim muito desafiante, né, essa questão. E tem muito mais coisas, legal, né? A doença da Thaís, né, que foi mais recente, ela ficou gravemente doente, né? Ela tem essa doença autoimune agora e foi também um momento forte para mim, pro João. Elô, como que Deus tratou o seu coração para essa confiança nele? Que não é mais com a educação, né? Ali no estado de saúde dela. Porque né? ali foi uma aula, já porque passou. ainda a educação, essa questão dos temperamentos, você controla. Você Total. se controla, E a hora que é uma doença que não tem cura... E é como a Dani fala sempre, né? Eu me vi assim, Elô, o Senhor me levou para um lugar que era um lugar bom de estar. Apesar de estar, porque a gente não tinha. Ele falou, o que vai ser? O que vai ser? As notícias, como a gente fala, o prognóstico ali. O humano era horrível. Era horrível. A gente não sabia o que ia ser. Mas a soberania estava sobre isso. Né? E eu tive pessoas assim que ficaram impactadas com a maneira como eu e o João lidamos com aquilo. E eu não fiz nada. Não se esforçou, você nem percebeu. Não, eu nem percebi. Eu falei, eu vou lá contar para ela que ela foi diagnosticada e ela vai ter que ficar 5 dias no hospital. E eu fiquei ali com ela, gente, inacreditavelmente em paz. Então foi isso, Elô, foi chegar diante de Deus e falar assim, eu e o João, né? Falar, Senhor, a gente não tem o que fazer agora. E os nossos filhos são dele, né? Nossos filhos são dele, antes de ser nossos filhos, né? O Senhor tem uma história deles, né? E daí... E como a gente assim, eu não sei, é Deus, né? É Deus, porque eu não me desesperei, eu não sei explicar. E depois o Senhor... A paz que excede todo entendimento. Eu falei, não, o Senhor está no controle. O Senhor escreveu essa história, né? E experimentar isso é muito bom. E depois vieram notícias maravilhosas, né? Amém. Hoje ela tá bem, né? Tá bem, graças tá tratada, Deus. Tem medicamento e a gente pode... E a glória do Senhor está manifesta. E uma coisa que me veio na cabeça também disso, quando aconteceu isso, você vê um filho doente... É horrível, é horrível. Você quer que aconteça com você. E daí eu pensei em Jesus, em Deus, né? Que morreu o filho dele, né? Por amor a nós. Jesus, ele esmagou, né, o filho dele. Ele deu o filho dele. Então, quando você tem um filho que sofre... Você deve lembrar isso, né? Que ele foi moído, né? Por amor a esse filho que está sofrendo. Veio em mim esse pensamento, nossa, como Deus amou, porque você vê um filho doente, grave, dói muito. E Deus, o que ele deixou Jesus morrer, você deixa seu filho morrer. Morrer por alguém, né? Dá uma doença aí, você já quase
você quase morre. Então foi um aprendizado para mim. Amém, Elô. Glória a Deus. Tem muito. E sua família é linda, viu? Tá aí cheia de A sua netinhos. também. E a gente vai Então, chegar, Dani. Eu tô chegando. A Thaís na já indo fila. pro segundo. Olha só. Então, graças a Deus. Mas Ô, é Dani. isso aí. Oi, amada. E aí, Também, agora vamos perguntar pra a ela. Dani, a Dani, né, falamos da luta, né, da doença. Com certeza você também enfrentou, né, um vale de doença quando as crianças eram pequenas, né? E aí eles foram crescendo. E aí se tornaram adultos, né? Também. Outras lutas vieram. Outras lutas, entrou no vale novamente. Mas. Mãe sofre, hein, gente? E como eu falo, né? Eu gostaria que você compartilhasse, porque eu já visualizo essa cena, eu já falei pra você, né? De vocês ali todos plenos, com a cereja do bolo, né? Como que foi viver tudo isso e como que tá? Então que você compartilhe conosco. Ai, gente, agora pode chorar, né? Pode, lógico que pode, eu também. A maternidade, para mim, sempre foi um desejo do meu coração. Eu lembro que quando o Senhor me alcançou, eu sempre desejei um casamento com um homem cristão, e onde na minha casa os meus filhos iriam ver Cristo. Assim, eu pedia isso para Deus. Senhor, eu quero ter uma casa que realmente o Senhor seja rei. Mas eu não tinha noção do que significava, né? Eu tinha 15 anos. A gente faz a oração e depois gente Deus... tem uma visão meio romântica, né? Acha que, nossa, vou viver na eternidade. Mas não, é como é ter Cristo sendo rei. E aí nós tivemos, o Senhor nos presenteou com o André, e depois o Senhor nos presenteou com o Fê, e nós tivemos uma vida ali, eu e o Rô, de muita interdependência. Né? A gente combinou, porque nós somos 2 profissionais autônomos, então a gente foi tomando decisões de cuidar dos meninos. Então eu me tornei autônoma para poder ter flexibilidade de horário. Então, quando os meninos não estavam comigo, os meninos estavam com o pai e vice-versa, até eles entrarem em idade escolar e irem para a escola. Então a nossa vida estava assim, né? Como uma família comum. E eu sempre muito feliz na maternidade. Eu curtia os nenês, eu curtia os meninos, mas aprendendo muito como cuidar de moleque, né, gente? Assim, meninos, eles são diferentes da gente, eles são muito ativos e tal. E a experiência que o Senhor me deu foi quando eles tinham, o Fê tinha 6 aninhos e o André tinha 9, nessa faixa etária. Eu perdi o meu pai, né, com câncer de estômago. E desde que o meu pai... O André era pequeno e o Fê era pequeno. E o meu pai, desde então, os médicos falavam, você tem que fazer acompanhamento gástrico, porque você tem histórico e tal. E eu fui fazer um exame comum, né? Simplesmente... foi um exame de rotina. Foi um exame de rotina, porque eu não tinha sintoma nenhum, né? De enfermidade. E quando saiu o exame, eu fui no gastro. E eu lembro essa cena, assim, que ele olhou para mim, ele não falou comigo, ele pegou o telefone e só falou, eu tô enviando uma paciente aí para fazer uma biópsia, tal, papapá. E eu olhei na frente dele, eu falei, eu tô com câncer, eu tô com um tumor de estômago, pode falar para mim tudo o que eu preciso fazer. E foi exatamente essa palavra. O que eu preciso fazer, porque aquilo que o Senhor quiser, ele já determinou para minha vida. E veio uma convicção desse texto no meu coração. E nós chegamos em casa e oramos ali e viemos ao pé da cruz. E eu falei pro Rô, eu falei, amado, se o Senhor quiser me levar, né? Foi bem essa conversa, se o Senhor quiser me levar, eu quero que você se case, porque os meninos são muito pequenos. E eu vou falar, você tá doida? Que você tá louca? Isso, aquilo, né? E aí eu falei, e Deus foi me levando, assim, porque a gente peca muito, né, como mãe, né? Eu achava assim, eu tinha aqueles pensamentos que eu tinha que cuidar, quem vai cuidar dos meninos? Então, não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. E aquilo acha que a gente que vai dar conta de tudo. Eu não diferenciava o que era... Porque no meu entendimento, eu tinha um senso de responsabilidade. Sim. E não que eu pecava não confiando no Senhor. Né? Você vê como é importante a gente entender. E eu fui entendendo isso, né? Porque o Senhor, ele me permitiu um diagnóstico, né? Elô, minha prima, acompanhou bem de perto, né, Elô? E foi um diagnóstico
que todos os médicos que eu ia, as notícias eram sempre muito ruins. Sim. Então, estar em casa, né, e falar como que você vai falar com seus filhos tão pequenos de um assunto tão delicado, que a mamãe vai começar a ir no médico, vai fazer cirurgia, vai ficar diferente, enfim, né? E o Senhor agiu miraculosamente no meu corpo, né? Eu enfrentei tudo que tinha que enfrentar, mas o Senhor me deu vida, né? Eu estou aqui hoje. Foi um câncer de estômago, Dani, que você teve? Esôfago e estômago, um tumor de cardio ali. Então, eu enfrentei uma cirurgia, era para eu fazer gastrectomia total, mas o meu estômago ficou, né? Mas eu não quero falar do estômago, né? O que eu aprendi com Deus ali, porque o Senhor levantou pessoas. Alguém cuidou do que eu não podia cuidar. Sim. Alguém foi no supermercado, alguém abraçou. Essa hora que eu falo assim, eu falo, Senhor, eles são tão pequenos, né? Assim, na hora do banho, na hora de ver a lição da escola. E daquele assim, filho, você quer um leite? Né? Filho, eu falo, Senhor, quem vai estar? Aquele cuidar, né? Porque eu sempre fui muito feliz sendo mãe. Sim. E quando a gente se torna mãe, a nossa vida fica muito preciosa. Muito. Né? Porque tem pessoas dependendo da gente. E eu fui entendendo, né? E aí, por isso que é difícil, acho, pra gente entender essa coisa de depender do Senhor. Mas hoje eu vejo, assim, que Deus começou a me ensinar que Ele é o grande eu sou. Né? Então, Deus usou de pessoas, né? Para o meu marido continuar trabalhando, eu ficar parada por um bom tempo de pré-operatório, operatório, pós-operatório, enfim, tudo que vem depois, né, de quem passa por isso. Mas eu vejo assim, os nossos filhos precisam do Senhor. E se o Senhor quiser nos usar, Ele vai usar. Senão Ele vai usar de outras pessoas. Se o Senhor quiser nos levar Ele vai prover. E Ele vai resolver, né? Como Deus já deu experiências. Isso não te... Ai, que medo. Isso não nos desequilibrar, né? Porque isso pode acontecer. Como eu vivi experiências podia ter acontecido, com amigas muito próximas e o Senhor decidiu levá-la, né? Então, essa foi uma experiência muito forte para mim de entrega, né? Porque você falar que você confia no Senhor e que você o adora. E viver isso, e você falar, o Senhor que põe tá a prova, bem, né? Filha, agora você vai entregar seu casamento, você vai entregar seus filhos. E pode ser que você não veja eles crescerem, né? E eu pedi ao Senhor, assim, eu falei, Deus, o Senhor pode. Eu gostaria muito de vê-los crescer. Na tua presença, né? Eu queria muito vê-los, ver o evangelho e tudo. E a gente teve uma experiência bonita com os dois ali, porque a gente conversou com eles, que a mamãe tá doente, tudo, e o André, eu lembro que ele saiu da mesa, foi pro quarto, e eu lembro que hoje ele fala que ele foi orar, e ele voltou e falou para mim, mãe, mas Deus é soberano, ele usou essa palavra, como muito pequeno. Ai, que grave. E só Deus sabe todas as coisas. E o Fê, depois de um tempo, ele era bem menorzinho, ele cantou aquela música pra mim. Grande, tão grande, alto, tão alto. Aí ele fazia assim pra mim. Mãe, você sabe o tamanho do amor de Deus? Você não abre sua mão, porque eu sempre falava, mamãe te ama assim, ó, muito grande e tal. Daí ele fez assim, mãe, mas Jesus te ama muito mais. E eu tinha entendido que, de alguma maneira, o Espírito Santo Consolador tinha visitado eles do jeitinho deles, né? Porque eles acompanharam de perto e tudo. Então, essa foi uma experiência que, como mãe, me marcou muito. Assim, os meus filhos não precisam de mim. Quem é suficiente é só o Senhor. Então, se Deus... eles continuariam sendo cuidados por Deus mesmo se eu não tivesse. Se acontecesse, né? O pior. Né? Então, essa foi uma experiência muito profunda, né? Que eu vivi. E aí, teve outra. Né? E a outra experiência, gente, que vocês estavam muito perto, né? De mim, foi quando o Senhor permitiu, né? A vida do Fê. Que ele teve realmente uma luta, né? Com a fé, com ele na pandemia. E que a gente tinha acabado de fazer o primeiro congresso. E 2 dias depois, ele entra no meu quarto e fala, não sei. Se é assim mesmo, não sei, né? se é assim mesmo, né?
E ali, meu marido olha para mim e fala para mim, por isso que o Senhor dentro da casa faz muita diferença, né? Eu lembro que o Roro olhou para mim e falou para mim, amor, nós vamos lutar com as armas certas, que é através da oração. O nosso filho vai ver oração, jejum e amor. Sim. Porque essa obra não é nossa. Ele já conhece o Evangelho, nós já o ensinamos, né? E agora é o Senhor e ele. E foi uma experiência com Deus muito bonita, porque a palavra de Deus ela é real, né? A gente pode confiar da mesma maneira, tipo, uma luta de enfermidade é diferente de uma luta espiritual, né? Ou de uma luta de comportamento. Não, Deus é o mesmo. O que Ele está tratando em tudo isso é o nosso coração. E o que eu aprendi ali como mãe é que não é a minha palavra que chega ao coração, né? Isso eu queria até falar nesse podcast. Muitas vezes as mães falam, não, mas eu preciso chegar no coração do meu filho, né? Eu preciso chegar, eu falo para elas, você não chega. Quem chega nem no nosso. É o Senhor. A gente não chega nem no nosso. Você testemunha o que já chegou no seu coração. O que Deus já fez no seu coração. É levar eles para a cruz, né? Isso. Levar eles para a cruz. O nosso problema é pecado. E pecado se trata... Então eu vivi como mãe eles, né? Esse lugar da voz de Deus, né? Quem é a voz que é poderosa, que quebra cedro, que despedaça, que tira o cativo do cativeiro, que levanta o que está caído, que traz vida, que é Gênesis, né? Quem é aquele que falou em Gênesis 3 que a cabeça já foi esmagada? Isso. É isso. E nós vivemos milagres, né? O Fê é uma bênção, é um servo de Deus hoje. O Senhor tem feito uma obra, né? Quando você fala, o que você tem desfrutado, né? Eu tenho desfrutado do grande eu sou, né? Que somos 4 pecadores, né? Mas alvos da graça de Deus, né? Alvos dessa graça. Então, hoje a gente conversa como família num outro lugar, né? Assim, confessando os nossos pecados um para o outro. E também lembrando o Evangelho um para o outro, né? Porque é a caminhada cristã. Então, a maternidade, o Senhor tem me ensinado exatamente isso. Assim, que bênção. A entrega e a confiança. Diário, que né, Dani? A voz que chega ao coração não é a voz do pai e da mãe. É diário. É a voz do grande eu sou. É essa voz. Gente, mas a gente precisa também lembrar de falar antes de, né? Porque acho que a gente está acabando, Já estamos acabando. Para as mamães que não têm filho biológico. Isso, e daí? Não podemos esquecer de falar, né? Que a gente nós tocamos esse assunto no início, posso né? falar, então? Vai, porque eu ia, né, desculpa, vou fechar, eu interrompi por conta de lembrar disso, porque nós falamos no início. E a hora que você falou, né, que você combinou com o Rô, né, quantos filhos vocês teriam, eu lembrei disso, eu falei, nossa, depois eu vou voltar e falar. Porque eu tive os 2. Sim. E as 2 gestações eu não consegui segurar até o final. Eu tive problema no final da gestação. Por isso eu escolhi. Tem que fazer repouso, tudo, essas coisas. O Vitão nasceu de 36 semanas e o Lucas de 32. Tudo prematuro, né? Tudo prematuro, exato. Enfim. Aí é um problema meu, como mulher, que não seguro e enfim. Que o bebê nasce E ali eu tive muito medo de perdê-los. Eu falei, eu não quero passar por uma próxima gestação e perder um filho. Sim. Então, ali, essa é uma das coisas que, assim, hoje faria totalmente diferente. Mas, naquela época, eu tomei essa decisão de não ter mais filhos biológicos, né? E eu falei, mas um dia eu quero adotar. E aí, eu peguei e ficou. Só que o Alex sempre foi contrário à adoção. Enquanto isso, a vida foi crescendo. Nós fomos criando muitos sobrinhos, irmão vivendo com a gente. Minha irmã, às vezes, era minha mãe. Enfim, foi uma hospedaria bonita de ver, sabe? Que hoje a gente fala, olha, meu Deus... E o Vitor, quando eu engravidei dele, eu não fiz exame para saber se era menino ou menina. Então, ele tinha 2 nomes. Menino ia ser Vitor e menina, Gabriela. Era esse nome. Que legal. E aí, nasceu o Vitor. Beleza? O Lucas veio, eu soube, porque eu quis saber mesmo. E anos depois, chegou a Gabriela, né? Gabrieli, né? Mas que... Quem não queria adotar é o Alex, e ele que trouxe a história da Gabi. Para ela vir, a gente pudesse acolhê-la, né? Caminhar com ela, dar todo o suporte, cuidado. E ela morou com a gente, então, né? Dos 7 aos 13... Dos 7 aos 20, foram 13 anos.
E agora, né, ela casou, tá a vidinha dela, exato. Então, também, que muitas vezes a gente não pode gerar, né? Ainda que eu consegui gerar filhos biológicos, né, Elô? Sim. Mas tem mulheres que realmente não podem. Mas o convite de sermos mães espirituais, né? Nós somos convidados, a Igreja de Cristo, né? É convidada a gerar filhos espirituais, então cristãos. Não precisa nem ser casada, né? Não. Porque o Senhor nos fez com essa capacidade física de gerar e de nutrir. Isso que a gente estuda lá no Design Divino. E no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Porque a igreja, que é o que nós mulheres representamos, nós geramos, na igreja gera vidas, né, espirituais, né, quando a gente fala do evangelho. Então, e essa palavra, beleza, né, do espiritual. E a gente continua gerando, né, não é porque eu não geri mais que eu não posso ser mãe. Pelo contrário, o quanto que, né, eu estou sendo usada por Deus para abençoar outras vidas, as gerações mais novas, com as gerações mais velhas, e nós, né, sendo filhas também. Quando uma mulher é uma influenciadora, né? Para um irmão, para o pai, né, o aluno. Exatamente. Os relacionamentos de uma mulher, né? Então, ela não precisa ser frustrada porque ela não é mãe biológica. Não precisa passar o dia das mães tristes. Perspectiva também. Exatamente. E as filhas que não tiveram mães também me encaixo aqui. Exato. Né? Eu perdi minha mãe, ela faleceu faz pouco tempo, mas ela, né, adoeceu, né? Não pôde conviver muito com a gente, então eu fiquei sem mãe, né? Era órfã de mãe viva, a gente fala, né? Sim. Mas o Senhor vai sustentando, vai colocando outras mulheres, colocando papel para os seus filhos, né? Colocou tanto a gente enxergar, não é? Porque ela falou, eu não tive a minha mãe, mas eu tive outras Deus mulheres. Deus levantou outras que supriram. Que se dispuseram, né? E eu acho que... Teve a mão de Deus em tudo. Encerrando, né? Que a gente já aqui. Mas eu queria muito, queria falar com quem está nos assistindo, né? Deus nos fez mulheres. Sim. Isso é um princípio que sara o nosso coração. Quem escolheu que jeito que nós nascemos foi o próprio Deus, nosso Ele idealizou conosco sendo mulheres. E as nossas histórias, né? Todas nós viemos pós-queda, né? Então nós nascemos num lugar meio confuso, né? Total. Todo mundo tem confusão, né? Mas nós já também temos a provisão de Deus na nossa história. Sim. E quando a gente enxerga a nossa história a partir da Bíblia, nós vamos sendo saradas, né? E endireitadas no nosso pensamento. O Espírito Santo que vem curando tudo. Isso. E isso é um processo. Nós vamos ser completamente saradas na glória, né? Por isso, eu quero que cada uma deixe uma mensagem aqui para mães, né? Eu acho que eu vou separar, Elô, para aquelas que são mães biológicas, para aquelas que já geraram seus filhos no ventre, Elô, para aquelas que não são mães biológicas e até que nem têm filhos. Depois eu dou o meu recado para as que perderam seus filhos. Eu começo? Bora. Para mães mais velhas. Que já vocês me respeitem. Mães biológicas. Experimentem respeitar a individualidade do seu filho como uma pecadora que depende do Senhor. Aprenda o seu lugar diante de Deus, na responsabilidade e também no prazer e na alegria de você ser mãe. Amém. Né? Amém. E eu deixo aqui Romanos 12:2, que eu sempre gosto de falar. Sim. Pra Sejam gente transformadas. Renove a sua mente com a palavra, que você vai ser muito amigo do seu filho e vai respeitá-lo. Amém. Sim. Elô? Eu quero deixar uma palavra aqui, né, primeiro para as filhas adotadas, né? Lembrando que nós somos adotadas por Deus, né? Nós também a gente vivia, né, todas criaturas, mas nem todos filhos, e ali ele nos resgata, né? E nós, como mães adotadas, né, mães que não têm filhos biológicos, nós podemos adotar, abraçar, acolher, assim como o Senhor faz com a gente. E Ele cuida, né, e aninha, e sempre em amor, querendo cuidar, proteger, prover, né, nutrir essa alma, e que vocês também consigam, que lindo que é, né, abrir mão do seu tempo, da sua vida,
em dedicar ao próximo, que esse é o grande mandamento, né? Amar o Senhor Deus, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Você olhar para esse próximo, realmente é só o Senhor que Amém. nos capacita. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. E eu quero falar para você, que é uma mulher que pode ter na sua história dores profundas com essa palavra mãe. Pode ser que você tenha dores profundas com a sua própria mãe ou com a mãe que você é, né? Que você se decepcionou com você mesmo, com a sua história, com aquilo que você escolheu viver, ou ser mãe ou não ser mãe. A Bíblia tem um texto que fala assim: confia no Senhor e não te estribes. Significa não te apoie no seu próprio entendimento. Creia no Senhor. O que significa isso? Confie naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Confie naquilo que o Senhor é a seu respeito. E quando uma mulher ela se derrama diante do Senhor, ela tem esse encontro, o Senhor sim é capaz de fazer da sua vida uma fonte a jorrar da vida dele através da sua vida. Então, no Evangelho, é completamente possível uma mulher que não recebeu amor, dar amor. Uma mulher que recebeu só irritabilidade, dar mansidão. Uma mulher que não tem padrão de mãe, ser mãe de muitos filhos. Amém. Não serem não necessariamente mães, filhos biológicos, mas filhos que o Senhor vai gerando. Então não importa se você é uma mãe que tem seus filhos, uma mãe biológica, uma mulher que já é viúva, ou uma mulher divorciada, aquilo que o Senhor determinou para nós é completamente possível viver, porque é um plano dele para nós. Ele supre. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um super feliz Dia das Mães. Sim. Primeiro na presença de Jesus, né? Que Deus abençoe, amadas. Parabéns pra vocês também. Feliz Dia das Mães. Que o Senhor nos capacite a cada Amém. Em nome de Jesus. Até mais. Tchau.